Agora, desembargador, nossos muitos espectadores aqui, está um sucesso. Eles querem saber o seguinte, para aprender por quê, né? Por que é ilegal tal, determinada decisão, por que é ilegal. O senhor começou a dizer isso, né? Sobre o inquérito do fim do mundo. Queria que o senhor explicasse para quem nos acompanha as ilegalidades cometidas aí desde o começo. Resumo, né? Ele não podia ter sido criado, por exemplo, do jeito que foi, não é isso? Olha, por quê? O inquérito, eu poderia dar um outro nome para ele. O inquérito do abuso de poder, o inquérito da ditadura, qualquer um ia pegar. Perfeito. Porque já pegou esse nome, inquérito do fim do mundo. É como a Lei Maria da Penha. Se nós trouxermos um outro nome para ela, não vai dar certo, porque o povo já entendeu isso. Então, o inquérito do fim do mundo. Primeiro, a primeira ilegalidade praticada. O ministro Dias Toffoli determinou a instauração desse inquérito. Primeira ilegalidade. Por que é ilegal? Porque o Supremo Tribunal Federal não tem papel de investigador. O Supremo Tribunal Federal, ele pode instaurar um inquérito para apurar alguma coisa que aconteceu no âmbito da sua dependência física. Dependência física. Eu não posso entender que o ministro está em Portugal dando curso, palestra, e ali está o Supremo Tribunal Federal. Como assim? O Supremo Tribunal é aquele prédio que nós temos lá em Brasília. Na Praça dos Três Poderes. Essa foi a primeira ilegalidade. A segunda ilegalidade, aberrante, é designar o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a regra é o sorteio. O princípio da moralidade impõe que você sorteie dentre os juízes. Não que o presidente escolha. Não que ele escolha. Não que ele escolha. Então, a segunda é a ilegalidade. E a terceira, não colocar o Ministério Público. Não colocar o Ministério Público. Excluiu o Ministério Público dessa investigação. Depois de muita discussão, de muita gritaria, até vamos dizer assim, do próprio Ministério Público, o procurador Aras abriu um outro inquérito e o ministro Alexandre de Moraes continua fazendo esse inquérito. Agora, 3 anos já. Agora você me vai perguntar, mas Sebastião, o ministro Alexandre de Moraes está fazendo isso? Não. É o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ele é só o ponta de lança. Nós temos que admitir que ele é um cidadão corajoso. Ele tem coragem de fazer as coisas, não é? Ele está fazendo. Mas tudo que ele faz que é tido como ilegalidade, quando é levado para os demais ministros, eles aprovam. Eles aprovam. Então não se pode dizer que é só o ministro Alexandre de Moraes. É o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, qual é a consequência trágica, Augusto, para a segurança jurídica e para os cidadãos? É a exclusão do Ministério Público. Acabou com o sistema acusatório. O sistema acusatório foi desmoralizado. Acusatório. Não tem mais sistema acusatório. Veja, no momento que a subprocuradora da República, disse, olha, não tem mais aqui, parou. O juiz, ele só pode fazer aquilo que o Ministério Público dá, ele pode dar menos. O Ministério Público pode oferecer uma denúncia contra alguém, o juiz analisar e dizer, não, rejeito, absolvo, pediu 10, eu dou 3, isso pode. Agora, não tem a iniciativa, não pode ter iniciativa, o inquérito, ele tem prazo para acabar, 30 dias, dependendo do caso, a prorrogação, a doutora Fabiana sabe disso. Isso já passou de 3 anos. Não tem, então veja, aquele inquérito, na verdade, é um inquérito que coloca todos nós sob o manto do medo. Todos nós, você não faça nada porque eu posso te incluir no inquérito. Ô, ministro, por favor, não me inclua, tá? O único crime que eu pratiquei até agora foi aquela minha fala lá no plenário, anunciando minha aposentadoria. Que não é crime. Que não é crime. E essas palavras que eu estou falando aqui com o coração aberto. Você não pode criticar o Supremo, que lei determina isso? Eu estou falando, aliás, a lei aprovada o ano passado sobre as instituições democráticas diz que a crítica aos poderes constituídos não constitui crime. Isso aí tá bem escrito, né? Então veja, por que eu estou falando tudo isso? Para trazer, quase que implorar ao Supremo Tribunal Federal, retome o caminho da legalidade. O artigo 102 da Constituição diz que o Supremo Tribunal compete, é o guardião da Constituição.
O Supremo Tribunal não está sendo o guardião da Constituição, está sendo aquele que está descumprindo a Constituição. Se você pegar o artigo 5º da Constituição, inciso 2, ele diz, olha, você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Você vai para o inciso 39, ele diz, olha, não há crime sem lei anterior que o defina. Se for para o 53, vai dizer assim, Paula, olha, você não pode ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E lá no artigo 102 da Constituição, tem as competências de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Como é que ele pega um empresário que não tem prerrogativa de foro e coloca nesse inquérito? Pega um jornalista e coloca nesse inquérito? Meu Deus, onde é que nós estamos? Senhores ministros, acordem. Acorde, os senhores estão colocando o país, e eu não estou falando, com muita dor no coração isso. Volte à realidade, volte para o plano do cumprimento da sua missão institucional. Porque qual seria a alternativa? Eu vi outro dia um político falando assim, eu vou dar o nome, o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele foi impedido pela Justiça Eleitoral de concorrer. E perguntaram para ele, você não vai ao Supremo, Marco Antônio? Ele falou, não adianta. Veja, então quando um cidadão brasileiro, Serrão, chega a uma situação em que a quem ele deveria recorrer, ele abre mão do seu direito constitucional de demandar o Poder Judiciário. Aliás, ele não poderia ser julgado pelo Supremo porque ele não tem foro especial nesse momento. Não podia. Augusto, quantas decisões o Supremo deu separando processos? Olha, o fulano está junto com o deputado federal, mas o deputado está com foro. Você não separa e manda quantas vezes? Os empresários, né? Os empresários. Olha, Daniel Silveira, o caso, nenhum senadores e deputados não podem ser presos por quaisquer opiniões, palavras e votos. Ponto. Quaisquer. Nós podemos não concordar. Eu jamais concordaria com as palavras ditas e a forma dita pelo deputado. Isso recorre a um dos crimes contra a lei. Sim. O que disse o deputado. Contra a honra, desculpa. Sim, contra a honra. Mas sim, como parlamentar, ele tem direito até de falar aqueles absurdos. Claro. O que a Câmara dos Deputados fez? Silenciou. É isso aí. Silenciou. Aprovou. Silenciou. A deputada Magda Mofato, que foi a relatora da cassação do deputado Daniel Silveira, é o deputado que eu conheço, não de próximo, mas sei da carreira dela, porque ela é de Caldas Novas, Goiás. Ela, agora há pouco tempo, confessou o arrependimento dela de ter feito o relatório pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, porque disse ela que tinha, e palavras dela, gravadas, que tinha um acordo que em poucos dias o Daniel Silveira seria solto. A Câmara abriu mão da sua prerrogativa. Tinha que naquela hora dito, não, aqui é nosso, aqui os senhores não podem fazer isso. No momento que a Câmara foi condescendente, o que acontece? O outro poder vai crescendo. O senhor tem razão, houve o acordo